Para adicionar números inteiros, vamos sempre pensar que os números que são positivos, ou seja, aqueles números que têm o sinal de mais, são os números que representam o que eu tenho. E os números que têm o sinal de menos são os números que representam o que eu devo. Imagine como se fosse dinheiro. O que é positivo eu tenho e o que é negativo eu devo. Então na letra A eu tenho 5 e tenho 20. Ou seja, tenho R$5 e ganho mais 20. Fico com mais 25. Também posso escrever apenas o número 25, sem o sinal de mais, que também representa um número positivo. Depois, na letra B, eu tenho R$2 e devo 12. Então, se eu tenho R$2 e devo 12, se eu pagar a minha conta, eu ainda ficarei devendo. Ficarei devendo é menos, ficarei devendo R$10. Depois, eu devo R$15 e pago 9. Se eu devo R$15 e pagar 9, ainda ficarei devendo 6. Agora nós temos exemplos com parêntese. Nós vamos fazer a mesma coisa. Eu devo 8 e devo 10. Ou seja, estou juntando uma dívida de 8 e uma dívida de 10. Isso significa que eu devo 18. Na letra E, eu devo 9 e eu pago 9. Ou seja, eu estou juntando uma dívida com um pagamento. Se eu devo 9 e pagar 9, fico com 0. Lembrando que o 0 não tem sinal. Depois, eu junto uma dívida de 12 com uma dívida de 5. Uma dívida de 12 e uma dívida de 5, ou seja, eu devo 17. Então, quando eu tiver uma adição e essa adição tiver parênteses, eu posso eliminar esses parênteses apenas copiando os números que estão dentro desse parêntese. O menos 8 e o menos 10, o menos 9 e o mais 9, o menos 12 e o menos 5. Da mesma forma, eu posso fazer se tiver mais que 2 números sendo somados. Então, aqui eu tenho mais 3, tenho menos 7 e tenho menos 2. Então, eu vou juntar toda essa quantidade. Eu posso somar na ordem que os números estão, ou posso juntar os números que têm o mesmo sinal. Por exemplo, aqui eu tenho menos 7 e menos 2, são duas dívidas, então posso contar primeiro as dívidas que eu tenho. Como seria se eu fizesse isso? Eu tenho R$3 e a minha dívida é de 9. Então eu tenho 3 e devo 9, fico devendo 6. Outra forma que eu poderia fazer essa conta. Eu posso olhar primeiro o que eu tenho e depois o que eu devo. Eu tenho 3, devo 7. Se eu tenho 3 e eu devo 7, eu ainda fico devendo 4. Eu estou devendo 4 e ainda faço uma dívida de 2, ou seja, a minha dívida aumentou. Agora eu devo 6. Note que os dois resultados dão os mesmos, então você pode escolher a maneira que você quer fazer. Aqui é a mesma coisa, nós vamos olhar para os números que estão dentro dos parênteses e copiar eles sem parênteses. Então, eu devo 7, pago 4 e depois pago 3. É como se eu tivesse uma dívida de 7, ganhasse R$4 e depois ganhasse 3. Eu posso juntar primeiro os ganhos, 4 mais 3. E agora eu vejo quanto sobra. Devo 7 e pago 7, fica com 0. Ou eu poderia fazer simplesmente na ordem. Eu devo 7 e tenho 4 para pagar. Ainda fico devendo 3.
E aí eu devo 3 e pago 3. Agora ficou 0. Zerei a minha dívida. Vamos ver agora uma situação envolvendo valores positivos e negativos. O saldo de José era negativo de 120, ou seja, ele estava devendo 120. E ele fez um depósito de R$200. Qual é o saldo de José agora? Então ele estava devendo 120 e colocou 200. Devia 120, pagou 200. Agora ele está com R$80. A segunda situação, o saldo de Ana era positivo de 95 e ela realizou uma retirada de 100. Qual é o saldo dela agora? Então era positivo de R$95. Fez uma retirada, ou seja, menos 100. Tenho 95 e devo 100. Ainda estou devendo 5. Então ela está devendo R$5. O saldo de Silvio era negativo de R$55 e ele efetuou uma retirada de 60. Qual é o saldo dele agora? Então ele devia R$55 e tirou 60. Então ele aumentou a sua dívida. Júlia tinha no banco um saldo positivo de R$30. Nos dias posteriores, fez as seguintes movimentações: depósito de 40, retirada de 35, retirada de 60, depósito de 30 e retirada de 50. No final de todas essas movimentações, qual era o saldo da conta de Júlia? Então, o que nós podemos fazer é o seguinte: nós podemos primeiro juntar todos os depósitos e depois todas as retiradas e fazer aí a diferença, ou simplesmente fazer na ordem. Então, ela retirou 35, retirou 60 e retirou 50. Os depósitos foram 30, 40 e 30 de novo. Então, se a gente somar os depósitos, 30 mais 40 mais 30, vamos ver que ela somou R$100 em depósitos. As retiradas, ela retirou 35, 60 e 50. Então, ela retirou R$145. Agora vamos comparar. Ela tinha R$100 e ficou devendo, retirou 145. Ou seja, ela ficou devendo 45. Observe atentamente a pirâmide e encontre o segredo. Depois escreva os números que faltam. Então, se a gente for olhar essa pirâmide, a base dela está completa com números. A linha mais acima não está. Se você observar com atenção, verá que os números somados dão o número imediatamente acima. Então, menos 6 junto com menos 8 dá menos 14. O menos 8 com o mais 10 vai dar o mais 2 e assim por diante. Então, este é o segredo. Dois números de baixo dão um número de cima. Agora vamos completar seguindo este segredo. Mais 10 e menos 13. Tenho 10, devo 13. Fico devendo 3. Devo 13 e pago 15. Fico com 2. Devo 14 e pago 2. Fico devendo 12. Pago 2 e devo 3. Fico devendo 1. Estou devendo 3
e pago 2. Fico devendo 1. Tenho 2 e também tenho 14. Fico com 16. Na linha acima, devo 12 e devo 1. Fico devendo 13. Devo 1 e devo 1. Fico devendo 2, como está aqui mesmo. Menos 1 que eu devo e 16 que eu tenho. Fico com 15. Devo 13 e devo 2. Fico devendo 15. Devo 2, pago 15. Fico com 13. Menos 15 e mais 13, menos 2. Muito bem, agora vamos ver a subtração de números inteiros. Para fazer a subtração de números inteiros, nós precisamos lembrar de um detalhe. Sempre que eu tiver um parêntese com um menos do lado de fora, esse menos significa o oposto ou o simétrico. Ou seja, eu tenho menos mais 2. Eu quero o oposto de mais 2. Ou seja, o contrário de mais 2, que é menos 2. Nessa segunda situação, o oposto de menos 4, mais 4. Se não tiver um sinal fora do parêntese, nós vamos considerar o mesmo número que está dentro do parêntese. Ou seja, como se tivesse um mais aqui. Mais o menos 9, a gente vai considerar menos 9. Agora, o oposto de mais 2, menos 2. Então, a gente retirou os parênteses. Agora, nós podemos juntar esses números. Eu devo 9 e devo 2. Devo 11. Da mesma forma aqui. Não tem nada aqui fora do parêntese, então é o menos 1 mesmo. Fora do parêntese tem um menos, quer dizer, oposto de mais 4. Menos 4. Devo 1, devo 4. Ou seja, devo 5. Na letra C, copio o mais 48, o oposto de menos 85, mais 85. Tenho 48 e tenho 85, ou seja, tenho 133. Aqui eu copio o 5, porque não tem nada fora do parêntese. Este menos está indicando o oposto do menos 9, que é o mais 9. Devo 5, pago 9, fico com 4. Agora temos mais termos na letra E. Nós vamos usar a mesma estratégia das outras. O 0 eu vou copiar. O oposto de mais 11 é menos 11. O oposto de mais 14 é menos 14. E o oposto de menos 12 é mais 12. Agora que eu retirei os parênteses, eu posso juntar os números. O 0 não vai mudar na conta, então eu tenho uma dívida de 25 e um valor positivo de 12. Devo 25, pago 12. Vou ficar com uma dívida de 13. Agora, uma situação envolvendo variação de temperatura. Em um determinado momento, a temperatura era de 2 graus positivos e passou para menos 9. Quantos graus variou essa temperatura? Isso é a mesma coisa que perguntar qual seria a distância do número mais 2 até o número menos 9. Sempre para calcular a variação da temperatura, nós sempre faremos uma diferença. E essa diferença é sempre entre a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, para calcular a variação dessas temperaturas,
nós vamos fazer o mais 2 menos a temperatura mínima, que foi menos 9. Nós não podemos deixar dois sinais juntos como temos aqui, o menos e o menos, então a gente coloca parêntese. E aí, para calcular essa variação, nós vamos ter o mais 2 e vamos retirar o parêntese, olhando aqui, o oposto do menos 9, que é mais 9. Então, a variação da temperatura foi de 11 graus. Agora, uma situação envolvendo distância entre números, que é parecido com a ideia da variação de temperatura. Um submarino navega a uma profundidade de menos 220 metros. Ele é acompanhado por um avião de treinamento da Marinha que voa a uma altitude de 900 metros. O avião está voando a quantos metros do submarino? Então, eu quero saber a distância entre o avião e o submarino. Para fazer isso, nós vamos usar mais ou menos a mesma ideia da variação da temperatura. Então, para calcular essa distância, nós vamos fazer 900, que seria o valor maior possível, menos o menor valor, que é menos 220. E aí nós temos o oposto de menos 220, que é mais 220. Ou seja, a distância é 1120 metros. Lembre sempre que distância é um valor positivo. Você pode colocar o sinal de mais ou não, mas sempre que perguntar a quantos metros uma distância entre dois números, a sua resposta nunca poderá ser negativa, porque não existe distância negativa. Na questão B, para navegar a menos 80 metros, o submarino deve subir ou descer quantos metros? Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular menos 80 menos o menos 220. Devo 80, pago 220, 140. Então, ele precisa subir 140 metros. Que movimentação deve ser feita em uma conta bancária para passar de um saldo negativo de 85 para um saldo positivo de 48? Então, a gente também vai utilizar a mesma ideia do cálculo da distância dos números. Então, nós temos um valor de menos 85 e queremos chegar em mais 48. Então, o nosso maior valor é o 48. Nós vamos fazer 48 menos a nossa dívida de 85. 48, o oposto de 85, mais 85. Então, 48 mais 85 é 133. 133 eu posso escrever com o sinal de mais na frente ou não. Isso significa que eu preciso fazer um depósito de R$ 133 para ficar com um saldo positivo de 48.